Nabil Araújo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem a palavra. Nabil, obrigada. Nabil, obrigado. Sim, da UERJ. Queria ressaltar hoje, no dia do aniversário da UERJ, que a casa disso é UERJ. Na UERJ, estar aqui é muito bom, estar aqui nesse evento dessa qualidade. Enfim, não vou me alongar mais, vocês sabem da situação, é muito importante estar aqui hoje, né? Queria agradecer muitíssimo ao João, ao Paulo, pela realização do evento, agradecer por isso também, né? Por ser um evento, enfim, ligado ao UERJ, nesse dia especial. E, então, sem mais delongas, eu vou para a minha comunicação. Eu acho que num evento dessa natureza, com tanta diversidade, enfim, é uma obra que, enfim, proporciona exatamente essa multiplicidade de perspectivas. Eu acho que vale a pena dar uma, enfim, especificada do lugar a partir do qual eu vou falar, qual foi o meu interesse, qual foi o recorte que eu fiz, especificamente em relação ao livro O Saber Sobreviver, né? Quase que não vou dizer oposto, diametralmente oposto, mas em contraste com a fala do Pedro, eu vou falar de um lugar bem assim, disciplinar, né? Dos estudos literários mesmo. Então, eu queria marcar isso, e, aliás, o capítulo que eu escolhi para comentar e para estabelecer um diálogo mais cerrado foi o segundo, né? Que é exatamente que se chama A Omissão da Filologia sobre os clássicos da romanística na área de estudos literários. E isso me interessou muitíssimo, porque exatamente é o papel de uma tradição disciplinar, né? E qual o lugar que a gente poderia reservar uma tradição disciplinar hoje, pensando não apenas no passado, mas no futuro da disciplina. Isso me interessou muitíssimo. Eu acho que essa é enfim, é meu capítulo preferido, é disso que eu vou falar. Eu estou pessoalmente envolvido com isso em termos de pesquisa, então é desse lugar que eu vou estabelecer uma interlocução com o Otmar Etter e com todos vocês. Então, o capítulo se inicia falando exatamente de uma espécie de crise nas letras, né, de uma baixa procura. Isso é quase um topos já assim no discurso contemporâneo, mas a baixa procura pelos cursos de letras, a necessidade de uma reflexão autocrítica, não é, sobre as formas de se apresentar a ciência e o desenvolvimento de novas estratégias nessa área. Enfim, tem frases impactantes como: mais do que alcançar um público, é preciso constituí-lo, né? Ou coisas do tipo: falamos muito estética da recepção e não pensamos efetivamente na recepção, a começar pelos nossos alunos. Então, assim, é uma proposta de se pensar esse futuro, essa renovação, a partir de uma tradição disciplinar, né? Aqui no caso da romanística, mas eu acho que a gente poderia estender para os estudos literários, de modo geral, né? O Otmar fala também do amplo descaso com a performance, né? Esse é um capítulo que vai dar uma ênfase à questão da performance, da dimensão sensorial, do desempenho público, tanto oral quanto escrito, né, como sendo constitutivo de um processo cognitivo nas ciências, de um modo geral. Cita o Humboldt como exemplo, né, de alguém para quem havia uma inadequação de se separar a ciência do que seja sensorial, e com isso também o artístico ou estético, estou citando o Etter, né? E estabelece um paralelo entre o Humboldt e o Roland Barthes, do Le Plaisir du Texte, né? Do prazer do texto, que também em termos de um modelo como dedicação à dimensão estético-sensorial do trato com o saber e a ciência. E aí vem à tona aqui uma problemática que já tinha aparecido ontem, né? Sobretudo lá no final da última mesa, mas que hoje também foi retomado, que, de novo, a questão de um saber literário versus um saber não literário, ciências, humanidades, etc. Eu queria chamar a atenção para aqui, né? Eu acho que essa é uma questão que vai ficar como pano de fundo para a minha fala, e ela vai voltar inevitavelmente, porque toda vez que se fala, então, de uma dimensão literária do discurso não literário, é preciso lembrar que o campo que nós conhecemos como estudos literários se constituiu, em larga medida, como uma arena, né, em que se disputa exatamente a prerrogativa de dizer o que é o literário. Então, essa é uma questão complexa, né? A gente, muitas vezes, dizer o aspecto literário de um texto não literário é adiar um problema, né? Esse problema vai voltar. Ele vai voltar porque que literário? Qual é o literário e quem determina isso? E quem faz isso, ao fazê-lo, está adotando que tipo de discurso? Né? Que discurso é esse que define o literário, ainda que seja num texto não literário? Então, essa é uma questão incontornável para todos nós aqui, eu acho, né? Ele volta à questão, então, da performance, da mediação do saber, e diz: um propósito científico deve estar vinculado a um propósito literário, e deve-se desenvolver uma área de estudos literários para a qual a literatura não seja mero objeto, matéria inerte manipulada pela ciência. De novo, concordo, em princípio, né, com essa afirmação, mas, novamente, temos o problema de definir o que é o literário, quem faz isso.
É um pouco aquele paradoxo já lá do Nietzsche, na Origem da Tragédia, né? Que ele vai tentar definir aquilo que escapa ao conceitual, ao argumentativo. Ele escreve aquele livro para tentar, como filólogo, né? Para falar do Dionisíaco, etc. E depois é obrigado a escrever um prefácio à segunda edição para dizer: aquele era um livro impossível. Eu não tinha como... Era um paradoxo, né? É a contradição performativa lá do Habermas, né? Quer dizer, ao definir o indefinível, eu estou caindo nessa armadilha. É um pouco aquilo em que a gente está ainda hoje, né? Quer dizer, é incontornável. Então ele fala de uma competência, Ottmar Ette, né, uma competência performativa que deveria estar então tanto na exposição oral quanto na composição de livros científicos, né? E chama atenção para o fato de que em nosso ambiente científico atual não se aprende essa competência, né? Na melhor das hipóteses, ela é adquirida por osmose ou telepatia. E aí diz que nossos estudantes e doutorandos não recebem uma formação que tenha em vista essa performance oral e escrita, né? Acho isso é uma agenda muito poderosa, assim, de discussão, não é? Pensar exatamente no que espaço a gente reserva isso. Veja, porque isso vai afetar estruturalmente não apenas o curso de letras, mas a universidade, de um modo geral. O capítulo termina-se com um tom, né, assim, provocativo, dizendo: olha, se não nos preocuparmos com isso, em que medida vamos nos defender dos ataques à universidade? Aí, de novo, penso aqui no caráter paradigmático da UERJ, né? Em relação a inutilidade das humanidades, etc. Quer dizer, esse é o tipo de discussão que a gente não pode mais escamotear ou enfim, deixar de lado. Ela bate a nossa porta, como vai dizer o Ottmar Ette, né? Ela vai, talvez, arrombar essa porta, e é o que já está acontecendo, pelo menos, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E ele diz assim: potencialmente, tal sensação vale para todos os textos científicos que levam em conta seu público e que estão em condições de fazer ecoar no leitor uma voz interior, de modo comparável ao que se dá com os textos literários. O saber vincula seu deleite ao prazer. Então, de novo, eu pensando aí nessa quase que uma dicotomia, né, entre o saber, o conhecimento, e o literário que deveria ser absorvido pelo conhecimento, eu passo aqui a algumas questões que foram surgindo, né? A grande proposta do capítulo é a de uma reinvenção, né, dos estudos literários, que é interessante, mas a partir de uma perspectivação crítica da tradição, né? Então, é uma releitura, quer dizer, um modo de leitura dos nossos clássicos da área, né? O maior deles aqui, que é o comentado pelo Ette, é o Mimesis do Auerbach, que eu vou me deter, né, na leitura que ele faz do Mimesis, mas não só, mas evidentemente eu acho que ele tem um caráter paradigmático aqui, né? O que significa ler esse livro hoje de uma maneira que potencializa um futuro da área, né? Acho que eu acho interessantíssimo. E isso toca a uma disciplina, por que não? Uma disciplina do campo das letras, que é a da história, o que ele chama de uma história especializada das formas de escrita, mas que tangencia aquilo que, pelo menos no mundo anglófono, tem uma vasta tradição já, como History of Criticism, né? História da crítica, que não é muito comum no Brasil, pelo menos, né? A gente não tem uma tradição tão forte quanto a anglófona, mas em alguma medida é tentar pensar, já evocamos o Nietzsche já mais de uma vez hoje, mas a questão da segunda das considerações intempestivas, né, a utilidade da história para a vida, né, e para a vida da disciplina. Então, acho que o capítulo tem esse tom, né? Isso me interessa muitíssimo. E aí ele faz um balanço, né, que no interior da romanística, há 2 décadas tem-se escrito histórias científicas da disciplina, mas que no primeiro plano dessas histórias estão sempre a questão das circunstâncias políticas da disciplina durante a dominação nacional socialista, né? Então, isso há uma vasta produção nesse sentido. Ele não nega a importância dessa produção, né? Isso deve ser feito, deve continuar sendo feito, mas ele diz assim: deve-se acrescentar-lhe, entretanto, uma história das formas do saber e da representação próprias à romanística. Eu, sempre que leio romanística, atualizo assim, os estudos literários, ou a crítica literária, porque eu acho que é investigar as formas de escrita próprias à disciplina. E aí ele, etimologicamente aqui, né, vai buscar que o inventar, né, no alemão pelo menos, o erfinden tem o encontrar, finden, né, já está ali. Então isso é muito interessante, que o encontrar o novo pode estar muitas vezes na releitura do antigo, da tradição, num modo inovador de se reler a tradição, né? E isso é uma prática, eu acho que muito nossa, né? Quer dizer, não é uma exclusividade, é uma prerrogativa de letras, mas é algo a que a gente deveria estar habituado, pelo menos, eu acho, né?
E ele fala, e aí tem um parágrafo, eu vou citar, porque eu acho muito impactante, né, a questão de aprender com os clássicos. Né? Ele se pergunta, a forma de uma longa interrogação. O que, no âmbito de uma reflexão sobre a história da disciplina, podemos aprender com esses clássicos que, adicionalmente aos hábitos de leitura, só uma observação, isso é na tradução do Paulo, não é isso? Desse capítulo, que adicionalmente aos hábitos de leitura, ensino e aprendizagem perpetuados de maneira não raro difusa, renove também a maneira de pensar em relação ao comportamento individual e institucional ante determinados desafios políticos, sociais ou ideológicos e, ademais, aos aspectos performativos, em especial às formas específicas da escrita. Então vejam que é uma releitura da tradição que teria consequências bem mais vastas do que um mero antiquarismo para evocar uma das formas de historiografia que o Nietzsche critica, né? A dimensão antiquária da historiografia. Em que medida seus textos são importantes para nós hoje em dia e necessários para a invenção do futuro, independentemente de querermos ou não denominá-los clássicos no sentido heideggeriano de um presente histórico? Acho que são perguntas fundamentais, sobretudo para um professor de teoria da literatura como eu, que lida com textos, né? Enfim, há um cânone da teoria da literatura. É possível fazer um curso básico de teoria da literatura clássico, do que remonte a Platão, Aristóteles, etc. A questão, como estamos lendo essas obras? Né? Eu acho que esse é um texto que nos leva a indagar isso. E ele vai dizer, por isso está mais do que na hora de desenvolver uma história especializada das formas de escrita que, ao lado da percepção de outras tarefas, seja capaz de tirar das atuais circunstâncias lições úteis para a romanística e também para a filologia enquanto área científica dos estudos literários voltada ao futuro, e capaz de desenvolver, a partir da análise de formas de escrita já realizadas, também o que, nos dias de hoje, seja possível segundo a necessidade. E aí ele passa, digamos assim, para os estudos de caso. Né? Ele vai ler o Auerbach, mas ele vai ler o Hugo Friedrich, vai ler o Werner Krauss, o Eric Köhler, outros, mas eu acho que a parte mais paradigmática para mim, pelo menos, é ela que eu vou me ater aqui, né? É a Auerbach, mas não podemos esquecer, Spitzer, né? Leo Spitzer. Então são os dois, né? Ele começa citando um artigo do Leo Spitzer chamado O Próprio Alheio sobre Filologia e Nacionalismo, que eu não posso deixar de mostrar, que eu desencavei aqui um caderno da pós da UERJ, né? Que tem uma tradução aí, João, que tem uma tradução desse artigo, né? Bom, acho que os trechos que o Paulo traduz, ele traduz diretamente, sem cotejar. Então, e aí, como sempre, né, sobretudo em tradução do alemão, há diferenças que, às vezes, frases que são completamente distintas. Mas eu cotejei, confiei mais na sua tradução. E aí ele vai elogiar, então, a postura do Spitzer, né, pensando a filologia como sendo essa disciplina da vida, sobre a vida, né, voltada não tem um propósito em si mesma, mas estava sempre aberta para a sociedade. Diz o Ottmar Ethe, sua filologia, do Spitzer, amadureceu ao ponto de tornar-se uma ciência dos problemas fundamentais, tornar-se a tentativa de compreensão hermenêutica que se volta ao ser humano como ser de linguagem e apto à linguagem. E com isso também ao próprio filólogo em seu trato com a literatura, naturalmente. Né? Na sequência, ele passa ao outro texto de 46 também, que é nada menos do que o Mimesis, do Erich Auerbach. Né? E ele vai dizer também que esse volume é um projeto, é parte de um projeto cultural, né? E não apenas ligado aos estudos literários, ou um projeto filológico no sentido estrito. É um projeto que faz da história ocidental e da literatura ocidental a base identificatória de uma comunidade imaginada que muito claramente supera os limites da nação, ainda que não os do Ocidente. Né? Bom, e aí ele vai chamar a atenção, ele começa a fazer uma leitura cerrada mesmo, e ali o próprio capítulo é um exemplo brilhante de uma close reading filológica, né, dos capítulos, com muitas citações, ao modo dos próprios autores lidos. Né? E no caso ele vai falar que o Mimesis não apresenta apenas uma interpretação, mas ele também exige interpretação para si mesmo. Né? Que a escrita do Mimesis é provocativa, gera um novo tipo de história literária. Ele se coloca como uma provocação aos estudos literários, são todos termos do Ottmar Ethe, né? E que essa provocação foi mal percebida até hoje e jamais assumida de modo programático e refletida com vista a conquistar formas futuras de escrita para a área científica dos estudos literários. O que eu vou fazer a partir de agora, lendo aqui a leitura do Ottmar Ethe, mas lendo também o Auerbach em paralelo, é menos questionar isso, evidentemente, mas pensar em que medida essa novidade ou esse caráter disruptivo do livro do Auerbach, em alguma medida, se inseria numa tradição. Né? Assim, quer dizer, numa tradição, o primeiro ponto de contato é o próprio Spitzer, mas eles vão remontar uma tradição que é da hermenêutica alemã, enfim. Eu vou tentar retomar, trazendo trechos não citados de outros textos do Auerbach, né? Para poder
tentar esclarecer isso, né? E isso, evidentemente, eu não acho que elimina essa constatação de que isso não foi assimilado até hoje, né? Isso ainda tem uma potência de futuro muito grande. Basta pensar, eu não vou ter tempo de desenvolver isso aqui, mas houve uma polêmica muito grande entre o Spitzer, quando ele já estava nos Estados Unidos, e o René Vellec, né? Tem um artigo em que eu reconstituí fui pegando os textos e tentei reconstituir esse debate, mas isso mostra que, quer dizer, a incompreensão do Vellec lendo o Spitzer, ele não entendia, ele fala, eu não aceito a ideia de círculo filológico, círculo hermenêutico, por exemplo, né? Isso não entrava na cabeça dele. Então, de novo, eu remeto àquilo que na conversa com o Pedro agora há pouco eu falava desse antagonismo interior à própria disciplina, né? Essa disciplina que é, na verdade, atravessada por esses antagonismos que não se resolvem muitas vezes, né? A pior das posturas seria a guetização, assim, né? Você se encerra lá na sua igrejinha e aí você só chama as pessoas do seu círculo para as bancas, dos seus orientandos, etc. Essa seria uma consequência disso. Bom, então, fazendo um paralelo sempre sobretudo com Roland Barthes, né, do Prazer do Texto, vai falar de uma abordagem friccional no Mimesis do Auerbach, né? Então ele fala que ali tem não apenas uma leitura figural, nós sabemos, o Auerbach é famoso para a ideia da figura, etc., mas também a constituição narrativa remete a uma oscilação pendular entre dimensões diccionais e ficcionais do texto, que podemos entender como friccionais. E aqui há uma nota que remete a um livro dele sobre o Roland Barthes, né? E aí ele fala, o eu científico auerbachiano, digamos assim, jamais se aproxima de seus textos de referência somente de maneira analítico-científica, mas a todo momento também de maneira figural e friccional, de modo a acolher outros textos em sua própria trama filológica, né? Sob um gesto interpretativo e passível de diversas interpretações. Aí ele cita um trecho que está lá no epílogo do Mimesis. Então vocês sabem que o Mimesis ele não tem nenhum capítulo introdutório teórico, mas lá no final, quer dizer, ao longo de todo o livro, ele, num momento ou outro, ele tem ali, né, momentos de reflexão teórica ou metodológica. Mas é mais no final, no epílogo, em que ele vai tratar disso. Então, ele fala que o método, o Auerbach, apesar de tudo, usa esse termo, o método de interpretação de textos, e aí a ideia da explicação de texto aqui francesa, que vai ser reassimilada pelo Spitzer, mas que também pelo próprio Auerbach, né? Quer dizer, numa nova perspectiva da explicação de texto francês, que não é a lansoniana positivista, mas é uma outra coisa, e é isso que me interessa aqui, né? Esse método deixa a descrição do intérprete um certo campo de ação, citando Auerbach, tá? Pode escolher e dar ênfase como preferir. Contudo, aquilo que afirma deve ser encontrável no texto. As minhas interpretações são dirigidas, sem dúvida, por uma intenção determinada, mas essa intenção só ganhou forma paulatinamente, sempre durante o jogo com o texto. Os textos também são, em sua grande maioria, escolhidos ao acaso, muito mais graças ao encontro casual e à inclinação pessoal do que à intenção precisa. Bom, o Ottmar Ethe vai destacar muito essa ideia do jogo, do acaso, né, na leitura, mas há ali aquilo que o próprio Ethe vai chamar de uma dialética entre acaso e necessidade, né? Porque se você pode... Eu não fiz uma estatística, mas você pode pensar que o vocabulário está oscilando ali entre a ideia do jogo, do casual, mas também do método e da intenção, né? E aí, Ethe diz assim, a paulatina produção das ideias durante o escrever, o caráter lúdico e a reiterada encenação da contingência histórica, que realiza o possível e evidencia o necessário, constituem os pilares do edifício construído por Auerbach, né? E aí, o ápice disso, né, o Ethe toma um exemplo, que é o do capítulo 13, sobre Shakespeare, em que é engraçado, assim, o Auerbach fala assim, eu abri lá um volume sobre Shakespeare, né, e caiu no Macbeth, ato 3º, cena 6ª, onde o Lennox fala alguma coisa lá, e aí eu falei, bom, esse é o critério de escolha, né? O Ethe brinca e fala assim, isso parece aquele tipo de, nada raro de leitura bíblica, em que você abre a Bíblia e fala assim, não, vamos escolher aqui a esmo, né? E aí ele comenta assim, o eu científico abandona ao acaso a tarefa de comprovar uma tese que também poderia ter sido comprovada com base em muitas outras passagens. Isso me chama a atenção, né? Quer dizer, a ideia de que em várias outras passagens... Esse é o pressuposto, de fato, do Auerbach, mas não só dele. Esse é o pressuposto do Spitzer. Esse é um pressuposto que remonta a uma tradição hermenêutica, se vocês quiserem. Como o próprio Spitzer vai falar num trecho citado pelo Ethe, tem uma tradição que remonta ao Dilthey, mas em última instância ao Schleiermacher, quer dizer, né, a ideia do círculo hermenêutico, do método comparativo, divinatório, etc. Essas coisas todas estão já preparadas, digamos assim, por uma tradição da qual o Auerbach tinha muita consciência, né?
E tem alguma coisa de jogo de cena aqui também, de falar, né? E o próprio Éter falou, não vou levantar a questão de o quanto disso não é, enfim, dissimulado, ou, faz parte, né, da performance do Auerbach. Falou assim, eu abri a esmo Shakespeare e caí nessa cena, vou falar sobre isso, poderia falar sobre qualquer outra coisa, né? Ele chama atenção para o fato de que o texto quase não tem remissões bibliográficas e tem uma quase total ausência de notas de rodapé, né? E isso tem a ver com as condições, a princípio teria a ver com as condições em que o Mimesis foi escrito, lá na Turquia, em 46, quer dizer, quando sai em 46, mas antes disso, aí há uma citação que o próprio Éter vai fazer, em que o Auerbach diz assim, olha, eu não tinha uma biblioteca com, né, estudos europeus, etc., etc., e talvez se eu tivesse toda a bibliografia sobre cada um daqueles assuntos à disposição, eu nunca teria escrito o livro, né? No entanto, o livro está ali, ele quase não tem notas, etc., né? De novo, eu queria pensar em que medida isso também não é um mote de uma tradição, não é? Que é do próprio Spitzer. Se você vai pensar os textos que o Spitzer produziu em situações muito diferentes, né? Não é nada diversas, com as bibliotecas americanas, por exemplo, à disposição, são muito parecidos. O procedimento é exatamente o mesmo, né? É uma tentativa de abstrair toda a bibliografia, todo esse aporte prévio e de se chocar com o texto, né? O jogo com o texto, do intérprete com o texto, né? Que é a perspectiva hermenêutica. Aí há uma citação do Spitzer, que está lá no próprio Alheio, né? Em que ele fala que, o próprio Éter cita, é espantoso que a história intelectual alemã, desde Dilthey, tenha passado ao largo da atividade filológica da Universidade Americana, onde ele já estava, né? Quase sem deixar vestígios, e que, em princípio, essa atividade ainda esteja atrelada aos ditames do positivismo franco-alemão dos anos de 1870, biografismo, busca de fontes, estatística, catalogação, bibliografia, etc., né? Então, eu chamo a atenção para a expressão do Spitzer. Essa história intelectual alemã, desde Dilthey, que teria sido ignorada pelos americanos, ainda aferrados a um paradigma positivista, franco-alemão, como ele diz, poderíamos dizer talvez lansoniano, né? Você tem uma tradição, sobretudo lansoniana, francesa, da qual eles não teriam se livrado, né? E daí talvez a dificuldade do Welleck, em plenos anos 50, de não entender do que o Spitzer estava falando. Para ele colocava tudo no mesmo saco, digamos assim, né? Ele falava assim, existe uma falácia biográfica da escola francesa, Sainte-Beuve, Taine, Lançon, mas é a mesma, quando ele diz assim, o que o Spitzer apresenta é uma outra faceta da mesma falácia biográfica. Ele não conseguia estabelecer uma distinção. E é essa distinção que me interessa aqui, né? E aí o Éter diz assim, Erich Auerbach certamente teria manifestado sua concordância com a tomada de posição de seu predecessor em Istambul, Spitzer. Mal se pode pensar, no entanto, em melhor exemplo do que Mimesis como contraste radical a essa tradição científica de matriz positivista criticada por Spitzer. Não só ele teria se manifestado, como ele se manifestou. E aí eu queria remeter a um livro do Auerbach, né, que é a edição brasileira, a primeira, essa, Introdução aos Estudos Literários, né, tem uma outra da Kozak Naif, mas que é a mesmíssima tradução do José Paulo Paes, que é um livro que ele escreveu em 43, também na Turquia, em francês, depois ele foi traduzido para o turco, né, ele foi publicado em 44, portanto, antes do Mimesis, né. E aí, a certa altura, o Auerbach diz o seguinte, ele está falando, então, sobre a explicação de texto positivista, na sua tradição, né, ele ironiza, né, ele usa uma expressão assim, a prática escolar de explicação de texto é, na verdade, uma tentativa de levar o aluno ou praticante a reencontrar no texto o que ele já sabe de antemão, né? Exatamente, ele está saturado de informações históricas, biográficas, filológicas, bibliográficas de diversas ordens, e ele vai reencontrar ali, né? Ele vai dizer, a nova explicação de texto é o contrário disso, ela busca a novidade, né? E olha o que ele diz. Ora, esse método foi consideravelmente desenvolvido e enriquecido por alguns filólogos modernos. Entre os romanistas é preciso citar, sobretudo, Leo Spitzer, né? E serve-lhes para finalidades que ultrapassam a prática escolar. Serve para uma compreensão imediata e essencial das obras. Não se trata mais, como nas escolas, de um método de averiguar e ver confirmado que já se sabia de antemão, mas de um instrumento de pesquisas e de novas descobertas. Chama atenção para isso, porque depois o Spitzer vai retribuir a gentileza. Ele vai citar esse trecho e vai falar assim, Auerbach é um grande exemplo exatamente desse mesmo procedimento, né, de leitura que leva à criação de novidades. E aí eu chamo atenção para isso, quer dizer,
os dois compartilham, ao meu ver, e há vários textos que poderiam ser citados, algo que é uma consciência metodológica. Eu não tenho outro termo para isso. É uma consciência de um procedimento que se repete. E quando o Spitzer escreve sobre isso, ele faz remontar essa tradição, como eu disse, ao Dilthey. O Dilthey tem um texto muito importante que se chama O Nascimento da Hermenêutica, que é de 1900, né, exatamente da passagem do século, que, por sua vez, remonta ao Schleiermacher, como sendo o fundador desse procedimento de leitura. Então, me parece que os dois já estão, assim, digamos, muito familiarizados com isso. O Spitzer, nos seus escritos metodológicos e programáticos, vai insistir muito nessa tradição de leitura, não é? Que é avessa ao positivismo francês, vamos chamar assim, lansoniano, se quiserem, né? Bom, aí, me encaminhando para o fim, no capítulo final do Mimesis, né, que é sobre aquele da meia marrom, lá, da Virginia Woolf, etc., o Ethe, lendo o capítulo, diz assim: no capítulo final, o intérprete parte da análise de Virginia Woolf para chegar à concepção de que na literatura do século XX não haveria mais a confiança em grandes pontos de inflexão ou lances do destino, mas sim, aspas, em qualquer fragmento escolhido ao acaso, em qualquer instante no curso da vida. Ele está citando Auerbach, falando de Virginia Woolf, de James Joyce, enfim, Thomas Mann, né? E aí, Ethe diz assim: vimos como o próprio Auerbach, de modo exemplar, pôs em cena esse modo de proceder em relação à escolha dos textos, no caso de uma citação de Shakespeare. Daí ser bastante sugestiva a noção de uma interface de transição entre o autor literário e o autor científico. Né? E ele vai citar um outro trecho do Auerbach naquele momento. Então chama atenção para o momento em que isso aparece no texto do Ethe, né, uma transição entre o autor literário e o científico. Depois de citar o Auerbach, ele diz assim: sob o signo da modernidade, o escritor e o filólogo partilham as mesmas condições históricas, culturais, políticas e sociais da vida. E com isso, as condições de sua escrita participam dos mesmos problemas fundamentais, que são bem mais que meros problemas de forma ou representação. Então, havia uma interface, agora uma partilha, e depois, mais para frente, como um crescendo, né, ele diz assim: Auerbach se apropria decididamente dos conhecimentos dos escritores modernos de seu tempo em favor da estruturação literária e acadêmico-científica de seu próprio livro. Por mais interessante que isso seja, eu chamo a atenção de novo, né, quer dizer, os procedimentos em questão são esses que estão enraizados numa tradição hermenêutica. Eu acho que uma coisa é o paralelo estabelecido entre, né, quer dizer, o filólogo lendo esses romances modernos, To the Lighthouse, etc., e encontrando ali esse procedimento de construção das personagens, por exemplo. Outra coisa é, nesse momento, falar que ele se apropria de conhecimentos literários. Especificamente, esses procedimentos estão inseridos nessa tradição, né, já eram por demais conhecidos, né? Então é isso que eu acho que há um trecho, ele cita o Thomas Mann, num texto de 1926, o Spitzer, no próprio Aleio, cita o Thomas Mann falando sobre a filologia. E depois o Ottmar Ethe cita o mesmo trecho, né? O que sugere alguma coisa que é o inverso disso, né? Assim, o escritor aprendendo com o filólogo e assimilando características de uma tradição filológico-hermenêutica, né? Então, para me encaminhar, então, para encerrar, ele diz, o que eu gostaria de sugerir é o seguinte: essa história, né, essa perspectivação de uma tradição crítica nos estudos literários com vistas ao futuro, ela deveria incidir, sim, sobre a performance da escrita, mas sem abrir mão de uma história da consciência metodológica, né? Quer dizer, essas coisas, por isso que o meu título é Entre o Método e a Performance, né? A história e o futuro dos estudos literários. E o que eu quero dizer é, essa consciência metodológica, e o Auerbach é um ótimo exemplo, ela é necessariamente agonística, né? No sentido de que ela também faz parte de uma performance. Essa performance é agonística no sentido de, quando o Auerbach diz, eu estou lendo dessa maneira, eu não estou lendo como Lançon, mas eu também não estou lendo como uma tradição clássica, retórica, poética, a qual o Lançon se contrapôs, e o livro dele, né? Mas eu também não estou lendo como Welleck, né? Quer dizer, no Spitzer tem isso, é uma consciência tensa, né, de uma tomada aporética, né? O crítico, se quiserem, no momento mesmo em que ele constitui a sua leitura, tem vários atos de decisão ali. A decisão não é simplesmente entre dizer que um texto é bom ou ruim, mas também quais critérios ele utiliza para fazer esse julgamento, né? Eu acho que isso no Spitzer é candente exatamente por essa posição, a coisa do migrante, né? Aquele que sai do próprio e tem que se deparar com o alheio. E tem, nos textos dele, né, que ele vai escrever nos Estados Unidos, tem momentos assim de uma condescendência com o público americano. Ele fala assim: eu comecei a escrever esses textos porque eu percebi que eu não podia contar com os conhecimentos que o meu alunado alemão tem, então assim, eu não podia contar com isso aqui na América. Então eu resolvi escrever textos que vão talvez chover no molhado, mas só que não é? Ali ele explicita muitas
muitas coisas importantes. Então, eu queria chamar a atenção para isso, né? Quer dizer, essa história é também a história de uma consciência metodológica que nunca vai se, por ser agonística, ela nunca vai se resolver numa mera aplicação de método. Não é isso. Não é metodologia, não é estudo de conceito, não é ferramenta para ser aplicada no texto. Mas é a historiografia como o desenvolvimento de uma consciência metodológica, agonística, né? E que isso faz parte dessa performance de leitura, de escrita e, enfim, de apresentação. Queria terminar, então, agora, de fato, com as falas, né? Quer dizer, o que ele vai dizer no final do texto, quando ele diz assim, adicionalmente a uma história crítica da disciplina, a romanística deveria realizar pesquisas que não se dedicassem apenas a métodos e concepções, mas também modos de escrita e procedimentos literários, não para erigir um panteão de clássicos, mas para tornar produtiva a todos esses estudiosos, né? Acho que falta muito isso. Qualquer professor de teoria que fosse se deparasse com a pergunta, por que eu devo ler Auerbach hoje? Por que eu devo ler a Poética do Aristóteles, ou o que quer que você queira que eu leia, né? Que saia de uma chave meramente antiquária, do sentido assim, isso é a história da nossa disciplina, né? São os nossos clássicos. Acho que aqui ele mostra essa questão da potência, né? E depois, com grande naturalidade, formamos nossos alunos na área científica de modo a adquirirem e colocarem em prática conhecimentos especializados, mas não de modo a dominarem formas de mediação desses mesmos conhecimentos entre um público que supere a amplitude das bancas de mestrado, doutorado e livre docência. Carecemos de uma formação em escrita acadêmico-científica que não direcione a uma linguagem unificada, mas que sensibilize para as respectivas formas de expressão nos âmbitos da escrita e expressão oral. Sem uma competência performativa, sem o estímulo das capacidades da eficácia escrita e oral, a romanística, eu diria, os estudos literários, não terá êxito em tornar seu saber suficientemente apto à inserção social, ou seja, em fazê-lo chegar à sociedade e lá tornar-se fértil. Uma ciência incapaz de levar seu saber à sociedade ignora a dívida que tem diante dela e que lhe pode ser cobrada com razão na porta de casa, e se torna corresponsável com isso pelos cortes de recursos que a sociedade lhe possa impor em médio prazo. Bom, não só por estar sentindo isso nesse momento na carne, digamos assim, eu reitero completamente essa demanda, porque eu acho que isso é uma questão de princípio, sobretudo numa universidade pública, né? E eu gostaria de encerrar, então, com essa nota, com essa reflexão. Obrigado.